Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Silvio Sato, da FAAP e também do Instituto Sêmio. Hoje nós vamos falar a respeito de comunicação móvel. Professor, muito obrigado pela sua presença. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de perguntar, que o senhor é professor na FAAP, na área de marketing e publicidade. Sim. E também do Instituto Sêmio. Que instituto é esse, professor? Perfeito, Paulo. Obrigado pelo convite. A Casa Sêmio é uma casa que foi fundada agora em 2015, no início de 2015, que por um grupo de pesquisadores, todos professores. Pesquisadores em que área? Pesquisadores da área de semiótica, de comunicação e de consumo, que tentam fazer a aproximação justamente da academia, dos estudos acadêmicos, ao mercado também de marketing publicitário, né? Uhum. Professor, o que é, afinal de contas, essa comunicação móvel? Perfeito. O que é isso, professor? Perfeito. Quando falamos de comunicação móvel, estamos nos referindo às novas tecnologias de informação e comunicação, sobretudo às comunicações decorrentes do uso das redes móveis, principalmente redes de telefonia celular ou redes Wi-Fi. Que são redes que surgiram nas últimas décadas e, de fato, transformaram a sociedade numa série de aspectos diferentes. Eu, especificamente, estudo as redes sobre a dimensão da comunicação e do consumo. Uhum. Em que aspecto, propriamente dito? Uhum. O que me interessa particularmente é como ocorre o consumo dessa comunicação móvel e também a comunicação das marcas, a comunicação publicitária e mercadológica. Nesse aspecto, professor, aí do consumo, eu, por exemplo, quando eu, entro em algum site, sei lá, UOL, por exemplo, né? Aí sempre vem uma propaganda antes, você tem que apertar digamos assim, a galera mais por dentro da tecnologia, eles têm jeito de não aparecer essas propagandas, né? Outro dia mesmo, minha filha, pai, não precisa disso, é só você apertar um botão, tem um programa aí qualquer que você não precisa ficar vendo propaganda. Nesse aspecto, quais são as contradições dessa comunicação móvel na área do consumo? Sem dúvida, existem inúmeros mecanismos que vão sendo desenvolvidos aí pelos usuários ao longo do tempo. A minha pesquisa de doutorado, justamente eu tentei explorar esse assunto, estudando 3 contextos socioculturais completamente distintos em relação à adoção e ao uso da tecnologia móvel. Minha pesquisa foi desenvolvida em Angola, na África, aqui no Brasil, em São Paulo e também em Portugal, que representam justamente estágios muito diferentes. Portugal, por exemplo, é um país em que a telefonia móvel foi desenvolvida muito cedo, há muito tempo atrás, então é um mercado já maduro e que nos últimos anos, inclusive, apresenta decréscimo no número de linhas. Justamente o oposto de Angola, que é um país em que a tecnologia foi introduzida há pouco tempo, há muito menos tempo do que nos outros 2 países. E eu pude perceber que existe justamente uma relação, o significado da telefonia móvel, da comunicação móvel é muito distinto de acordo aí com essa familiaridade, né? Ou seja, existe um processo de aprendizado que vai mudando justamente a relação. E um dos impactos é justamente isso que você apontou, né? Ou seja, ao longo do tempo, a comunicação móvel vai se naturalizando, ou seja, ela faz parte já do contexto, ela não chama atenção, não tem mais aquela magia que ocorre, por exemplo, quando a gente ganha o primeiro celular ou quando a gente tem o primeiro celular. Mas eu quis dizer, desculpe, professor, é que muitas das vezes essa comunicação na área da publicidade, as pessoas acabam fugindo. Sem dúvida. Por exemplo, fico muito... eu não gosto, eu já vou apertando o botãozinho para sair aquela propaganda, para aqueles ícones, é cheio de ícones, de chamar a atenção. Então, ao invés de comunicar algo, há uma rejeição, né? Sem dúvida. Esse talvez seja um dos aspectos, né, essa rejeição especificamente à
propaganda ou a publicidade de empresas na comunicação móvel é um dos aspectos que está dentro de um contexto maior, né, que a gente pode chamar da questão do empoderamento, ou do maior poder aí desse consumidor conectado. Então, essa rejeição ou mesmo uma dificuldade das marcas conseguirem se comunicar com os consumidores, com os usuários, ela se estende, se expande também para outros contextos e para outros aparelhos também, né? Então, hoje o conteúdo está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, né, por meio de um celular, um tablet, um notebook, e de alguma maneira existem também uma série de ferramentas para justamente tentar escapar da publicidade convencional. Então, por isso mesmo, uma grande tendência na publicidade é justamente termos novos formatos de publicidade, uma publicidade que é mais híbrida, né, uma publicidade que é um pouco fora daquele formato que nós estávamos habituados, que era no intervalo comercial, aquele comercial de 30 segundos ou anúncio de revista. Nós temos muito avanço na parte de placement, de conteúdo de marca, entretenimento de marca, né, vários nomes aí distintos de mensagens que são publicitárias, mas não parecem com a publicidade convencional e que, de alguma maneira, conseguem derrubar um pouco esse bloqueio, essa distância aí com o consumidor, com porque me o usuário. parece que não é nem a questão da distância, mas de uma certa... Não sei, estou falando agora, talvez, como um consumidor e conversando com outros consumidores, que é essa invasão dessa comunicação móvel, né, principalmente por meio de celulares, que você é bombardeado. Então, você é tão bombardeado que chega um momento, olha, eu não quero... É igual aquele encartezinho que vem no jornal, né? Aquela propaganda que vem... Eu odeio aquilo ali, né? Eu tiro né? Porque é uma coisa que só atrapalha, né? Então, ao invés de criar uma comunicação, há uma rejeição, né? Mas o que eu queria pontuar na sua pesquisa, você falou de Portugal, de Angola, e aqui entre nós, como é que foram, o que você analisou entre nós brasileiros? Sim, o Brasil é um mercado muito importante quando pensamos em telefonia celular, né, um dos maiores mercados do mundo, e tem características muito específicas também, né? Uma questão muito importante quando se pensa no mercado brasileiro é a sociabilidade, que é muito característica aqui do nosso país, né? O intenso uso que é feito aí pela população de uma forma geral em relação à telefonia celular, né? Ou seja, o Brasil é um dos países em que o uso é maior e mais recentemente, a adesão muito grande às redes sociais também da internet pelo celular, né? Então, vivemos agora esse momento aí de expansão das mensagens de texto, ou mesmo de ligações baseadas na internet, como WhatsApp, etc., que deixam de ser algo mais segmentado, mais restrito aos jovens, a uma população mais elitizada, e passa a ser algo extremamente popular, já que inserida também entre os clientes pré-pagos e com um custo de aquisição muito baixo. Eu não sei se na sua pesquisa você tratou, por exemplo, de questões de classes sociais, de idade, quem usa mais, quem tem é mais atingido por essa comunicação, está mais aberto. Como é que foi isso? Em todos os países, né, isso é uma característica que nós percebemos em relação à tecnologia de uma maneira geral, sempre a adoção inicial, né, quando se pensa em tecnologia, é do público jovem. O público jovem tem uma importância gigantesca para as operadoras e para os fabricantes de tecnologia. Acho que desde os 50, né? Porque o jovem é o que a gente chama daquele early adopter, né, aquele que vai adotar mais cedo a tecnologia e vai ter um poder de influência gigantesco no seu círculo social e familiar. Muitas vezes é o jovem que indica a tecnologia para os seus pais, para os avós, para os professores, para os tios, etc. E essa dinâmica é muito forte em tecnologia e em comunicação móvel também. Aos poucos, né, essa adoção vai se estendendo às demais faixas etárias e segmentos. O jovem é aquele que vai ser o catalisador. Sem dúvida. Ele vai ensinar, ele vai de alguma maneira demonstrar como se usa para o restante da sociedade. Então, por isso mesmo, em quase todos os países existem operadoras, planos e aparelhos especificamente focados para esse público mais jovem, com custo normalmente de adesão mais baixo, porque é uma camada aí que ainda está no começo da vida, mas justamente para conseguir fazer com que essas pessoas experimentem antes e influenciem o seu círculo. Professor, nós já conversamos
em alguns dos nossos encontros, por aí acadêmicos, né, a respeito da publicidade, né, que com essa comunicação móvel, ela tende a ganhar novos formatos. E aí o senhor havia falado a respeito das marcas, da fidelidade. Como é que é essa fidelidade às marcas ou a lembrança das marcas agora nesse ambiente da comunicação móvel? Mas eu queria tratar disso no próximo bloco. E você continue aqui conosco no Café Pensamento. O mundo oferece muita matéria-prima: pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Silvio Sato, da FAAP. Professor, no bloco anterior, nós terminamos falando de um suposto novo formato da publicidade nesse ambiente de comunicação móvel. E nesse novo modelo, as marcas, no sentido de serem reconhecidas, de terem uma fidelidade, ou seja, os consumidores estarem presos, digamos assim, a essa marca, e as marcas, isso desaparece. Como é que o senhor vê isso? Perfeito, eu acho que é um cenário muito mais complexo para as marcas, sem dúvida. A comunicação móvel se insere em toda a discussão midiática que nós vimos tendo ao longo das últimas décadas, né, essa ascensão do fenômeno das mídias e que, de alguma maneira, tudo é mediatizado. Então, as marcas também elas estão presentes em outros contextos, em outras esferas que elas não estavam anteriormente. Então, a comunicação da marca, a relação da marca com seus consumidores, ela era muito mais controlada e muitas vezes mais unilateral. A comunicação publicitária, só para a gente lembrar, ela parte inicialmente desse princípio de que ela é unilateral, uma comunicação de massa, né, uma mensagem controlada pelo anunciante, pela marca, para uma massa aí de consumidores. Nesse contexto de mobilidade, de comunicação permanente, nós temos aí um cenário muito diferente, que pressupõe interatividade, o que é uma novidade para as marcas, ou seja, não são só as marcas que falam sobre a marca, todos podem falar, eu posso falar, você, qualquer pessoa. Então, esse poder todo modifica muito, não só a comunicação, mas também a relação que eu tenho com as marcas. Que tipo de mudança na relação há com as marcas? Uma das mudanças, eu acho que mais presentes é essa questão de estratégias que são muito mais colaborativas, ou seja, a estratégia, o plano da marca, digamos, precisa ter a participação, prever a participação dos consumidores ou alguma reação dos consumidores em relação àquilo que ela planejou. Ou seja, a marca passa muito mais a orientar
de alguma maneira, a comunidade de fãs, a comunidade de pessoas em torno aí da marca, do que, de fato, ser a gestora ou ser a controladora. Né? Então, esse tipo de pensamento, essa nova maneira de ver também o consumidor acaba tendo grandes impactos. Isso não me parece que algumas vezes as marcas acabam ficando presas, né, amarradas a esse. Ou seja, se antes era uma comunicação unilateral, elas colocam, era só a fala delas. Sim. Mas agora é a fala do consumidor. Mas, nesse aspecto, me parece que acaba criando uma cilada para as marcas, como, por exemplo, pouco tempo atrás, uma marca de cosméticos, ela foi como que bombardeada por estar sendo... Por críticas. Né, ela estava... enfim, né, ela estava financiando, não sei bem se esse termo, né, uma novela das 9 que tinha alguma temática homoafetivo que isso atrapalhava algumas camadas da população nossa. E isso não pode deixar, muitas das vezes, as marcas amedrontadas? Existe um lado de grande poder, justamente em função dos investimentos das empresas nessas marcas, mas, por outro lado, existem muitas rachaduras, existe aí essa fragilidade que é também perceptível justamente porque ela não consegue mais o tempo todo, né, se safar de questões que eventualmente não são favoráveis. Esse exemplo que você mencionou, né, de uma marca que patrocina algo, no caso um produto cultural, uma novela, e que sofre algum tipo de crítica. Isso vai cada vez mais, e a gente percebe isso, está cada vez mais presente em qualquer ação de qualquer marca. Se ela se associa a um esporte que tem algum escândalo de corrupção, se ela veicula um comercial, se ela tem uma atitude não sustentável ou ambientalmente condenável, algum processo trabalhista, todas essas ações da marca, tudo que ela faz, de alguma maneira, constrói ou destrói. Me parece que as estratégias comunicacionais das marcas cada vez mais precisam estar atentas, né? Ou seja, atenta em que aspecto? Olha, querendo ou não, o nosso público-alvo é esse. Pode ser que a gente até, em alguns momentos, sejamos criticados, mas nós estamos nos direcionando a esse público. Talvez, tudo bem, essas marcas, digamos assim, prêmios ou consideradas de luxo, que é um pouco diferente dessa marca de cosmético brasileiro, que é para um público mais amplo, por assim dizer. Mas, de qualquer maneira, como é que você vê essas estratégias comunicacionais das marcas? Mas um ponto que me parece muito interessante que você levantou, Paulo, é justamente quando pensamos em marcas de luxo ou marcas populares, até pouco tempo atrás as estratégias eram muito distintas, no sentido de que como seriam marcas destinadas a um tipo de consumidor, a um tipo de consumo distinto, teríamos estratégias absolutamente distintas também, o que de fato hoje em dia não é tão verdadeiro, né? Ou seja, uma marca de luxo, uma marca segmentada, hoje em dia ela não basta ela se comunicar simplesmente com quem de fato vai comprar aquela marca. Então, quando falamos das marcas de luxo, nas redes sociais nós temos grandes páginas de grandes marcas de luxo com milhões e milhões de curtidas, né? Essas milhões e milhões de pessoas que curtiram não necessariamente são consumidoras, no sentido de comprarem a marca fisicamente nas lojas, mas elas são pessoas que gostam da marca, influenciam, falam sobre a marca e, de alguma maneira, também contribuem para uma determinada reputação ou não dessa marca, que precisa, de fato, se relacionar com múltiplos públicos. Essa noção de que a marca precisa se preocupar somente com quem a consome é uma visão bastante ultrapassada. Mas eu queria dizer o seguinte, nesse aspecto, quer dizer, ela, tudo bem, tem que ter essa comunicação com um grande público, por assim dizer, nem com o público dela.
Mas, no final das contas, ela tem aí um foco, né? Porque quando ela está, por exemplo, que a Louis Vuitton coloca uma artista japonesa, Claro. né, para botar a obra dela nas suas vitrines, aquilo não é para um grande público, né? Claro, Até porque, tudo bem, nós podemos até dizer que, historicamente falando, os perfumes têm essa função. Ou seja, eu não posso comprar uma bolsa da Hermès, mas eu posso comprar o perfume. Exato. Né? Eu posso aqui, né, no shopping dividir em 10 vezes e ter acesso àquela mágica da marca. Exato. Né? Diferentemente de uma marca que está em vários segmentos que ela tem. Então, isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, dessa estratégia, ela pode estar... Ela está falando com todo mundo, mas, na verdade, ela tem um ponto específico, não? Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você comentou é o que a gente chama do luxo estilhaçado, não é? Ou seja, de alguma maneira, por mais que a imagem que está sendo construída, principalmente nessas ações de grande visibilidade, que são exposições, campanhas publicitárias, ações grandes da marca, por mais que isso pareça algo inacessível ou algo muito restrito, de fato, a estratégia das marcas, né, e eu estou falando das marcas de uma maneira geral, é de cada vez ter maior porte, maior dimensão. Mesmo uma marca de luxo, grande parte do faturamento dessa marca está baseado nesse luxo estilhaçado, no pequeno batom, no perfume que você mencionou, são os óculos, ou seja, essa ampliação, o lenço, porque isso é muito importante. Nessa questão da garantia do crescimento, ele não vai se dar no topo da pirâmide, né? Ele vai, com certeza, se basear aí nos consumidores que podem comprar justamente só essa partezinha. Porque a gente quiser também aqui falando em termos históricos, né, é como a questão quando há o declínio da alta costura para o prêt-à-porter, né? Quer dizer, o prêt-à-porter é que vai garantir o sustento do ateliê, né? Sem dúvida. Mas, professor, voltando a essa ideia, né, do consumidor ser fiel à marca, qual é a tendência do futuro? Quer dizer, é isso acabar? Como é que é isso? Como é que é se eu tinha uma marca que aparentemente eu era fiel, eu me identificava com essa marca me dava uma marca, e agora? Como é que dentro dessa mobilidade comunicacional, onde tudo se dá de uma forma volátil. Perfeito. Como é que fica essa questão de ser fiel a uma marca? Exato. Acho que essa questão da fidelidade da marca tem uma relação grande com um outro aspecto que eu pesquiso também, que é o tempo das marcas, né? Ou seja, o ciclo de vida das marcas. Ou seja, quando nós estamos falando em fidelidade de marca, nós estamos falando da duração de uma relação, né? E uma coisa, um assunto que eu venho pesquisando é justamente o tempo das marcas, como esse ciclo de vida, né? A duração das marcas, né? Vem cada vez mais sendo reduzido justamente em função dessa mobilidade, justamente em função de uma cultura que valoriza extremamente a inovação, a novidade, a jovialidade, o frescor, como se, de alguma maneira, cada vez mais a gente perde outros valores ou outras questões que eram muito importantes, o efeito pátina, a questão da tradição, a questão aí do tempo, de uma maneira que anteriormente era muito mais positiva. Então, da mesma maneira que eu acredito que as marcas elas têm cada vez mais uma dificuldade em conseguir, né, permanecer, serem perenes, porque o objetivo da gestão da marca seria exatamente esse, né, você garantir uma gestão perene, garantir a identidade da marca ao longo do tempo. Nós percebemos que são poucas as marcas que conseguem fazer isso, né? Ou seja, pelo contrário, cada vez mais há essa ânsia, essa busca por encontrar marcas novas.
em tecnologia, em comunicação, muito mais. Ou seja, a rede social, o aparelho, a marca, que era muito interessante, muito valiosa, muito importante há uma década atrás, ela muitas vezes nem existe mais. Se perde, ela deixa de ser utilizada muitas vezes. Né? E como é que fica o papel do publicitário nessa história toda? Eu pude aí identificar saídas muito interessantes, né? Nessa pesquisa que eu fiz em diferentes países. Eu acabei acompanhando também processos de extinção e de lançamento de novas marcas também. Então, o papel do publicitário, o papel do profissional de comunicação, muitas vezes é ressignificar marcas anteriores, muitas vezes trabalhar inclusive na própria biografia de uma marca já existente para possibilitar uma nova vida, e essa nova vida muitas vezes vem com novos serviços, ou seja, todo o contexto de convergência que hoje em dia cerca essas marcas de comunicação móvel, a parte toda de conteúdos que podem ser acessados de qualquer lugar, que é justamente hoje a grande vedete em todos esses países. Professor, para nós terminarmos, qual seria o conselho que o senhor daria para os novos publicitários ou os estudantes da área de publicidade? O conselho que eu daria, que dou, né, normalmente em sala de aula, é de fato entenderem a profissão e também a atividade de uma maneira muito distinta da que nós víamos anteriormente. Ou seja, hoje em dia é preciso ser um profissional muito mais completo, ter habilidades que anteriormente não eram tão importantes, como toda a capacidade de julgamento, se fiar muitas vezes na intuição também, ou seja, essa procura às vezes por uma zona mais segura, mais confortável nas estratégias publicitárias, tem se mostrado, na maior parte das vezes, pouco eficaz. Então, essa questão da inovação, essa questão de acompanhar o espírito do tempo em tudo que se faz, me parece importante não só para o publicitário, mas para todas as profissões de uma maneira geral. Professor, muito obrigado, e eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado, e até o próximo Café Pensamento. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida.